Boa noite, galera do segundo ano. Aqui é o professor Pablo. Vamos começar mais uma semana. E lembrando a vocês que eu vou sempre valorizar vocês. Olha só que coisa boa. Eu vou falar com vocês o seguinte: valorize suas derrotas, porque isso é tudo que tem. Com essa mensagem positiva, a gente vai começar a aula hoje. Então, o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar sobre uma mistura que é uma homogênea, que vai ser chamada de solução, né? Se eu misturar água e areia, uma mistura não vai ser homogênea, vai ser uma mistura heterogênea, onde eu vou saber a parte é a água e a parte é a areia. E a gelatina vai ser uma mistura aparentemente homogênea, tá certo? Que a coloração é mais ou menos como se fosse o suco de caju, tá bom, gente? O experimento 4 vai ser o experimento simplesmente do suco de caju, onde eu vou colocar uma parte e depois que eu misturo vai sedimentar. Essa mistura vai ser aparentemente homogênea e depois da sedimentação vai abaixar ela. Então a gente vai falar que no tipo 1, 3 e 4 é uma dispersão. O que vai ser dispersão? É onde que eu tenho mistura, uma união entre duas substâncias diferentes, que vai ser de forma uniforme, ou seja, presente. Vai ser disperso ou dispergente. Só que a gente não vai mexer com isso agora, a gente vai depender do tamanho do que vai ser dissolvido no solvente, tá? A gente não vai mexer com isso agora, a gente vai direto para a parte da solução. Só um minutinho. O que é uma solução? Na solução, o que está em maior quantidade é chamado de solvente, e o que de menor quantidade é chamado de soluto. Maior quantidade, solvente, menor quantidade, soluto. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma solução aquosa de ácido sulfúrico, o soluto vai ser o ácido sulfúrico e o solvente vai ser a água. Toda vez que eu falar solução aquosa, significa que é a água que é o solvente, tá? Então, se eu tiver uma mistura de água e óleo, ela vai ser uma mistura o quê? Homogênea e líquida, tá certo? Por quê? A água e o álcool são, desculpa, não é água e óleo, não, a água e álcool são líquidos. Na hora que eles se misturam, você não consegue identificar qual que é a água e qual que é o álcool, né? E aqui está falando, dá um exemplo de uma solução sólida, uma solução líquida e uma solução gasosa. Galera, presta atenção, toda vez que a gente fala em solução, nunca coloca na cabeça que é líquido só. Porque, por exemplo, para você fazer uma massa, uma construção, você precisa de uma quantidade de areia e uma quantidade de cimento. O que for a maior quantidade tiver em maior quantidade vai ser o solvente. E o que tiver em menor quantidade vai ser o soluto, tá certo? No caso aqui, qual que é uma solução sólida, uma solução líquida e uma solução gasosa? A gente vai ser na letra B. O ouro vai ser uma solução sólida, a lágrima uma solução líquida e o ar filtrado uma solução gasosa. Tá certo? Quais vão ser soluções nesse daqui? A água pura não é uma solução, né? Agora, se eu misturar água com álcool, é uma solução? É uma solução. Se eu misturar água e sal de cozinha, é uma solução? É uma solução. Água e gasolina separa? Separa. Não é uma solução, porque você consegue separar os dois. Se eu misturar oxigênio e gás carbônico, eu consigo enxergar qual que é um e qual que é o outro? Não. Agora, se eu misturar carvão e enxofre, eu consigo separar? Consigo. Então, a alternativa certa vai ser a 1, 2 e 4. Tá certo? Então, como que a gente vai procurar uma solução no laboratório? A gente vai ter uma aula prática no futuro. E o que vai ser a concentração de uma solução? A concentração de uma solução vai ser o quê? A quantidade de 80 gramas de soluto dissolvidos em 1.000 litros de água, 1.000 ml de solução, ou seja, 1 litro de água. Então a gente vai representar o soluto em gramas e o volume da solução em litros. O que é a concentração comum? A concentração comum é a massa do soluto e sobre o volume da solução. Lembrando a vocês que toda vez que tiver esse número 1 aqui, significa que é soluto. Se eu tiver 2, é solvente. Se eu não tiver nada, é a concentração da solução total. Então vai ser, a unidade sempre vai ser grama por litro. Por favor, não esqueça das unidades, tá bom? No exemplo aqui que a gente já viu, né? Então, certo remédio tem 30 gramas do componente X, é dissolvido em um determinado volume, etc.
de 150 ml. O que a gente vai fazer? 30 gramas em 150 ml. Ou seja, eu vou ter ele vai precisar de 3 gramas. Se eu precisar de 3 gramas, e quantos ml que eu vou ter? Então eu vou precisar de 15 ml. Se ele tem que se dividir 10 doses, então vai ser 15 dividido por 3, 5 ml. Tudo bem? No outro exemplo aqui é o seguinte. Adiciona-se as fosfato numa concentração de 0,6 gramas por litro de refrigerante. O número máximo de latinhas de 350 ml desse refrigerante que o indivíduo pode 84 quilos pode ingerir é. Então vamos falar. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o seguinte: qual que é a concentração que eu vou ter em cada latinha? Eu tenho a concentração. Qual que é a massa? Desculpe. Qual que é a massa que eu vou ter em cada latinha? Em cada latinha eu vou ter 350 ml e numa concentração de 0,6 gramas por litro. A massa que eu vou ter em cada latinha eu vou calcular pela forma. A concentração é massa sobre o volume. Continuando fazendo essa fórmula, eu vou descobrir que a massa de 1 é igual a 0,6 vezes 0,35, que eu vou ter que transformar sempre o meu volume em litros. A massa que eu vou ter em cada latinha vai ser de 0,21 gramas, ou seja, 210 gramas em cada latinha. Se ele pode tomar 5 miligramas por cada quilo, então o que acontece? Eu vou ter que saber em quantos que ele pode tomar. 5 vezes 84. Uma pessoa de 84 por quilo vai ter 5 vezes 84, que vai dar 420 miligramas, que equivale ao quê? A 2 latinhas. A letra B. Tá? Neste caso aqui que a gente já fez, você vai fazer uma média do volume sobre uma média da massa. Então o que vai acontecer? Quanto que é a massa? 22 mais 20 mais 24. A média disso tudo vai ser o quê? 22 gramas em 0,5 volume de amostra, que corresponde, fazendo a conta, a 44 gramas por litro. Lembrando que a gente já deu isso tudo dentro de sala de aula. Pessoal da noite, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, porque eu acho que a gente começou a fazer isso, mas acabou logo a parte da aula. E o que vai ser a densidade? A densidade vai ser a relação entre a massa e o volume do corpo. Mas essa massa não é absoluta, a massa total. Então o que vai ser? Se eu tenho 200 gramas de KOH a serem dissolvidos em 800 ml de água, fornece 840 volume de solução. Calcule. A concentração. A concentração vai ser o quê? A massa do soluto sobre o volume da solução. Ou seja, vai ser isso daqui. Eu vou fazendo o cálculo disso daqui, vai me dar igual a 238,0,9 gramas por litro. E a densidade? Como que vai ser a densidade disso? A densidade eu vou ter que primeiro saber qual que é a massa total da solução. Então a massa total da solução vai ser 200 gramas de KOH mais 800 gramas de água, porque cada ml de água corresponde a 1 grama. Então eu vou ter 200 mais 800 sobre o volume da solução em litros. Ali está em 840 miligramas, aqui eu vou ter 0,84 litros. A densidade vai ser igual a de 1,19 gramas por litro. Aqui eu tenho aqui, ó, 1190,47 gramas por litro. Se eu quiser transformar em ml, eu vou fazer isso. Que vai ser a concentração em mols? Ou seja, 80 gramas de NaH equivale a 2 mols de NaOH. Ou seja, se eu tenho 2 mols, essa vai ser a minha quantidade de matéria. Ou seja, cada quantidade de matéria eu sei que 80 mols corresponde à massa do que a gente calculou. O sódio é 23, o oxigênio é 16, hidrogênio é 1, 40, tá certo?
Então, 2 mols desse dissolvido, então eu vou ter uma concentração de quê? Uma concentração molar de mol por litro. Isso que é o mais usado no laboratório. Então o soluto vai ser, em vez de ser representado em grama, a gente vai representar em mols. E o volume vai ser sempre em litros. No primeiro exercício está assim: para preparar uma solução aquosa, destina-se a administração endovenosa dentro da veia de um técnico pesou 30 gramas de um medicamento sólido e transferiu essa amostra para um balão volumétrico de 200 ml. Acrescentou um pouco de água destilada até que o sólido se dissolvesse totalmente. A partir disso, completou com água destilada na marca do balão. Tudo bem. Qual que vai ser a concentração? A concentração vai ser a massa sobre o volume. A concentração é igual a massa 30 sobre o volume de 200 ml ou 0,2, que vai ser igual a 150 gramas por litro. Qual é a massa molar desse medicamento? Ou seja, quanto que ele tem ali, quantos mols que ele tem ali. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: o volume é 30. Qual que é a massa que eu tenho lá? Eu pesei 30 gramas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: qual que é a quantidade de mols que eu vou ter? Vai ser a massa que eu tenho, 30, sobre a quantidade que é o mol dela. Um mol equivale a 120 gramas. Então, naqueles 30 gramas, eu vou ter o que, na verdade, 0,25 mols. Então, a minha massa molar vai ser o quê? 0,25 dividido por 0,2, que é o volume, que é igual a 1,25 mols por litro. Esse daqui eu vou deixar para vocês tentarem fazer depois, entenderem com calma essa conta aqui, tá certo? E só lembrando, vou deixar os exercícios no formulário para vocês tentarem fazer. Qualquer dúvida, vocês me procuram. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar esse exercício aí para vocês tentarem fazer. Gravem bem esse exercício, dá um pausa no vídeo e tentem fazer exercício no caderno. Esse daí eu vou dar um ponto extra, mas não adianta procurar na internet não, porque eu só vou aceitar com desenvolvimento. Aprendi com o seu professor ETzinho de Varginha lá de física, tá certo? Abraço a vocês, boa aula, não esqueçam de fazer o exercício.